Olá pessoal, voltamos à nossa leitura do livro Ladrões de Sonhos de Rick Renner. Estamos lendo o capítulo 1, intitulado Aguente Firme, e hoje nós vamos ler a segunda parte do primeiro capítulo. O subtítulo começa: Reflita sobre as visões opostas em espírito de oração. Por favor, entenda, não estou lhe dizendo para ignorar de forma rude o que sua família e seus amigos lhe disseram, ainda que eles pareçam se opor ao seu sonho. Muito provavelmente, eles estão sendo movidos por uma preocupação genuína com você e com seu futuro. Lembre-se de que você também estava preocupado antes de receber as respostas que estava buscando. Embora você saiba o que ouviu de Deus, seus entes queridos podem não ter buscado a Deus para receberem a confirmação. Assim, o que parece ser oposição pode ser apenas o real desejo deles de garantir totalmente que você ouviu o Senhor. Qualquer membro da família ou amigo que realmente o ame gostaria que você pensasse uma vez, duas vezes ou até 3 vezes sobre dar um grande passo de fé antes de fazê-lo. Além disso, se alguém puder convencer você a desistir dessa decisão, talvez você não esteja pronto para seguir em frente. Afinal, nunca se esqueça de que há sabedoria nos conselhos das pessoas tementes ao Senhor. Se você realmente não ouviu a voz de Deus, se você foi desviado pelo seu próprio entendimento ou pelas suas emoções ou conselhos dessas pessoas, podem expor o erro e lhes poupar muito sofrimento. Subtítulo: Veja o quadro maior. Eis outra coisa que você precisa entender: há muito mais jogo aqui do que um simples desejo da sua parte de fazer algo novo ou inovador. Você precisa ver o quadro maior. Embora Deus deseje usar você, Ele está muito mais interessado em transformar você. É maravilhoso quando Deus nos usa nessa dimensão terrena, mas isso também é muito temporal. Nossa vida nesta terra, mesmo com as nossas maiores realizações, não passa de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago capítulo 4, verso 14. Sim, Deus quer nos usar para executar sua vontade na terra, servindo como um canal através do qual seu poder sobrenatural possa transformar as vidas das pessoas que nos cercam. Mas isso não é tudo o que Ele quer. À medida que nos levantarmos por fé para obedecer ao Senhor, confiando nele e escolhendo crer na sua palavra acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa, nós mesmos também seremos milagrosamente mudados, transformados de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Vê 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Por outro lado, o que acontece se você ficar sentado e estagnado na sua zona de conforto, recusando-se a mudar ou crescer, ignorando as oportunidades divinas que Deus coloca dentro de você? Ao tomar essa decisão, você escolhe permanecer em um lugar em que o Senhor está impedido de trabalhar na sua vida. O Espírito Santo simplesmente não pode lhe dar novas revelações poderosas da palavra de Deus se você não aceitar os desafios que exigem uma nova palavra da parte do Senhor a fim de alcançar o sucesso. Enquanto você insistir em permanecer onde está sem nenhum obstáculo para vencer, o Espírito Santo ficará impedido no seu desejo de demonstrar seu poder libertador ou de gerar o caráter e a integridade de Deus em sua vida. Enquanto você escolher permanecer nesse lugar de falsa segurança, viverá uma vida medíocre, sem um plano ou propósito, negando seu chamado, seus dons e seu potencial. A mediocridade será um padrão porque você não se permitirá desenvolver-se espiritualmente. Você não amadurecerá no conhecimento de Deus, nem crescerá na sua sabedoria. Deus sabe que você só pode obedecer a Ele se estiver disposto a lidar com seus medos, com a sua incredulidade e com o seu egoísmo. Então, aqui está o pré-requisito para você realizar o sonho que Ele colocou em seu coração. É necessário renovar a mente de acordo com o modo de pensar de Deus e com o modo como Ele vê as coisas. Você precisa ser transformado pela sua palavra.
para cumprir a visão que queima dentro do seu coração. A palavra que você recebeu de Deus, ela requer alterações e mudanças sejam feitas primeiramente em você. Isso, meu amigo, é exatamente o que Deus está buscando na sua vida. Você deve sempre ter em mente que as suas obras não são a única coisa com a qual Deus está preocupado. Ele está igualmente preocupado com o seu caráter, com sua fé e com o estado do seu espírito. Todos esses são aspectos da sua vida que durarão por toda a eternidade. Deus é mais apaixonado por você e pela sua disposição de se render inteiramente a Ele do que por tudo que você possa realizar nesta vida. Assim, quando você diz, mas este passo de fé vai exigir muitas mudanças em mim, você está absolutamente certo. É isso que Deus quer fazer. No processo de usar você, Ele quer transformar você. Ele quer que você seja tudo que pode ser em termos de talento, habilidade e caráter. Ele quer que você seja conformado à imagem de Jesus Cristo, que andava em total obediência à vontade revelada do Pai para a sua vida. Não pare antes de atingir seu objetivo. Deixe que o Espírito de Deus trate o seu coração. Deixe que ele revele as áreas de fraqueza que atrapalham você. Deixe que ele o ajude a resolver seus medos e ansiedades. E, acima de tudo, não negue a sua singularidade individual e o seu papel insubstituível no grande plano divino. Você foi criado para ser extraordinário, não apenas nas suas realizações, mas na própria essência do seu ser. Abrace firmemente o plano de Deus para a sua vida. Para realizar o sonho que Deus colocou em seu coração, é imperativo que você entenda Hebreus capítulo 10, verso 23, que diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse versículo pode ajudar a estabelecer um fundamento sólido dentro de você, capacitando a executar o chamado de Deus para a sua vida. Quero que você observe especialmente a palavra guardemos. Ela foi extraída do grego katesho, que é composto pelas palavras kata e esho. A primeira palavra, kata, traz a ideia de algo que vem descendo. Poderíamos dizer que expressa uma coisa que é tão pesada e que desce com tanta força que é realmente avassaladora, dominadora e capaz de subjugar. Quando essa força extremamente forte entra em cena, ela vence, subjuga e começa imediatamente a demonstrar seu poder avassalador e influenciador. A segunda parte de Katesho é Esho, que significa simplesmente eu tenho e traz a ideia de posse. É a imagem de alguém que, após muitos e muitos anos procurando por uma coisa específica, finalmente encontrou o que buscava. Então, corre alegremente para agarrar seu objeto tão desejado e o segura firmemente, envolvendo os braços ao redor do seu tesouro, tornando-o seu e declara: eu o tenho, ou ele finalmente é meu. Quando kata e esho são unidas na palavra katesho, a nova palavra não significa apenas abraçar. Na verdade, significa abraçar alguma coisa com força, por causa da palavra kata. Sabemos que essa é a imagem de alguém que encontra o objeto dos seus sonhos e então o segura a ponto de sentar-se sobre ele, a fim de dominá-lo e de assumir seu controle. Se você fizer isso com a palavra que recebeu de Deus, seu sonho não fugirá de você e nem será capaz de tirá-lo das suas mãos. A palavra guardemos transmite tamanha força que ela pode realmente significar deter algo. Na verdade, guardemos, katesho, é traduzido como deter em Romanos capítulo 1, verso 18. Aqui Paulo descreve homens ímpios que detêm a verdade pela injustiça. Pelo fato de Paulo usar a palavra katesho, deter, sabemos que esses homens ímpios não ignoram a verdade. Eles sabem o que é a verdade, mas não gostam dela. Assim, em vez de permitirem que a verdade saia para poder afetar positivamente as pessoas, eles a detêm ou colocam uma tampa sobre ela.
Frequentemente a mídia é induzida a se sentar sobre uma história em vez de publicá-la porque certas pessoas influentes não querem que a verdade seja dita e que as coisas acabam saindo do seu controle. Este é outro exemplo do significado de catástrofe. E essa mesma palavra que é usada tão negativamente em Romanos 1, verso 18, é usada em Hebreus capítulo 10, verso 23, para descrever a forte reação que deveríamos ter ao plano de Deus para a nossa vida. Quando finalmente descobrimos uma parte da vontade de Deus para nós, seu plano começa a despertar em nossos corações e passamos a entender que emprego aceitar, que negócio começar, qual ministério que Deus nos chamou para exercer e assim por diante. Mas se não guardemos a visão que Deus nos deu, abraçando firmemente o que Ele nos mostrou, os roubadores de sonho providenciarão maneiras para que lentamente deixemos que nossos sonhos se afastem de nós. Essa é a mesma razão pela qual nos é dito para guardarmos a palavra que Deus falou ao nosso coração. Precisamos agarrar o sonho, envolver nossos braços de fé ao redor dele, segurá-lo, agarrá-lo fortemente e colocar todo o nosso peso sobre ele. Se não fizermos isso, os ladrões de sonhos virão para roubar o maravilhoso plano que Deus tem para a nossa vida. Se eles tiverem êxito em fazer isso, roubarão também a nossa singularidade e o nosso propósito individual no plano magnífico de Deus, e nada seria mais trágico que isso. Ladrão de sonhos número 1, o tempo. Todos nós sabemos que o tempo em si é uma força neutra, ele pode trabalhar a nosso favor ou contra nós. Pode ser uma força curadora ou uma força destrutiva. Por exemplo, todos nós ouvimos o ditado: o tempo cura todas as feridas. Mas também ouvimos sobre situações em que as pessoas observam tristemente. Não houve tempo suficiente para salvá-los. Em cada uma dessas situações, o tempo exerceu um papel muito importante, negativa ou positivamente. Você enfrentará uma multidão de roubadores de sonhos na vida, mas o tempo é uma das principais estratégias que Satanás usa para tentar roubar seus sonhos. Deixar que o tempo simplesmente passe pode ser uma maneira de corroer sua fé e sua perseverança. À medida que os meses e os anos passam, seus sonhos permanecem sem ser realizados. O inimigo usará o passar do tempo para trazer acusações contra você na sua mente. Ele sussurrará: você não passa de um sonhador, você provavelmente não recebeu de verdade uma palavra do Senhor. Era somente algo que você queria que acontecesse, uma ideia louca que você inventou para fazer com que você se sentisse mais importante no seu pequeno mundo insignificante. Você não passa de um sonhador. Então, abra mão da sua fantasia e volte ao mundo real. Dessa maneira, você pode até chegar ao ponto de lamentar um dia ter descoberto o plano de Deus para a sua vida. Talvez pareça que toda a sua vida foi colocada em compasso de espera, desde o instante em que você recebeu uma palavra do Senhor sobre os planos dele para você. Talvez você tenha pensado na vida incrível que poderia estar vivendo agora se ele nunca tivesse plantado esse sonho no seu coração. Você pode até ser tentado a dar adeus ao sonho e a perder as recompensas da obediência, apenas para poder ter uma vida normal. Eu me pergunto quantos homens e mulheres de Deus chegam a esse ponto na sua caminhada espiritual. Por esperarem tanto tempo para ver sua vitória, acabam até mesmo lamentando que Deus um dia tenha falado com eles, em vez de usarem o passar do tempo como oportunidade para agarrarem seus sonhos com ainda mais força e determinação. Sentem-se pressionados a deixar que eles escorram pelos seus dedos. Finalmente, esses crentes abandonam completamente o plano de Deus. Frequentemente, eles renunciam ao seu sonho quando estão prestes a experimentar a plena manifestação da promessa do Senhor em suas vidas. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 nos diz:
Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ele, no devido tempo, vos exalte. Sempre que o tempo se torna um ladrão de sonhos, que tenta furtar a visão que Deus nos deu, precisamos guardar firme a visão e lembrar a nós mesmos, vez após vez, que ela acontecerá no devido tempo. Precisamos firmar nosso coração na palavra de Deus, nos recusando a ser abalados ou movidos por causa do tempo que leva para vermos o fruto do nosso trabalho e as manifestações do que temos aguardado com uma fé firme. No capítulo 6, vamos discutir em profundidade os ingredientes chaves que impedirão que o tempo roube de nós os nossos sonhos, a fé e a paciência. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.